Mateus capítulo de número 21, versículo 12, traz aqui uma direção para nós. Eu primeiro vou ler esse texto, para depois te dar o tema da mensagem de hoje. Mateus capítulo 21, versículo 12. O texto diz assim: Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou, é o mesmo que derrubou, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de... Como é que é? Casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Outra versão diz salteadores, é o mesmo, bandidos. Casa de Deus não é para ser um lugar de bandidos, de bandidagem, de roubo. Infelizmente, hoje são tantos os escândalos que quando você convida uma pessoa para vir na igreja, vamos na igreja comigo, lá pede dinheiro. Vamos na igreja comigo, mas a igreja é séria mesmo. Porque a gente escuta tanta coisa horrível em relação à casa do Senhor, mas o projeto de Cristo para a casa do Senhor, para a noiva dele, é lindo, irmãos. A igreja é um lugar lindo, maravilhoso, é um lugar de salvação, de mudança de vida, amém? Onde as pessoas se ajuntam para adorar a Deus, para chorar na presença dele, onde as pessoas são curadas, libertadas, salvas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, onde elas vivem em comunhão com os seus irmãos, e a Bíblia diz, melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Se o inimigo se levanta contra um, os dois resistem o inimigo. A igreja é um lugar, é para ser um lugar maravilhoso, um lugar lindo. Mas Jesus está nos dando aqui uma advertência interessante, tem pelo menos dois lados aqui da moeda, pelo menos dois lados para a gente entender de cara. O primeiro lado, quando a gente olha para a igreja como um lugar onde a gente vem congregar, que não dá para fechar os olhos para esse lado. Ele está falando sobre, literalmente, uma casa, aonde, quando Jesus entrou nessa casa, que deveria ser uma casa de oração, ele encontrou as pessoas negociando dentro do templo, não é isso que Jesus está dizendo? E aí quando Jesus entra ali e vê o pessoal, quem dá 2 pombinhas, 3 pombinhas, para fazer sacrifícios dentro do templo, isso deixou Jesus nervoso. Jesus vira, é o texto que você vê Jesus mais nervoso é aqui. Até um outro evangelho diz que ele fez um chicote e pôs a turma para correr na chicotada, gritando com o pessoal, dizendo, minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão transformando a minha casa, um ambiente que é para ser de comunhão, que é para ser de adoração, que é para ser de oração, vocês estão transformando esse lugar em um covil de ladrões e salteadores, e Jesus expulsa aquela turma de lá. Então, a primeira grande lição que eu vejo no texto, e penso que toda palavra que sai da boca de Jesus merece ser considerada, você pode dizer amém? Quem disse isso foi Jesus. Então, quando nós nos ajuntamos num ambiente como esse, a gente precisa ter em mente essas palavras do nosso Jesus. A casa do Senhor, estou falando primeiramente um ambiente físico mesmo, onde a gente se reúne. Ela não pode ser um lugar que se desvie da oração. Nós subimos à casa do Senhor e precisamos ter em mente que é muito bom a gente ter um momento de confraternização. Por exemplo, como eu estava falando aqui no domingo do dia 1º de setembro, eu gostaria que vocês estivessem aqui, vamos completar 6 anos, queremos fazer um culto especial. Isso é bacana? Legal, a Bíblia diz quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, social na igreja é bom, é bem-vindo. Vamos cantar bastante, vamos louvar a Deus, isso é legal. Agora, tudo isso perde o sentido se esse ambiente, esse lugar não for uma casa de oração. Vocês entenderam o que eu falei agora? Se a gente não orar, se a gente aqui não buscar a Deus, então isso virou tudo menos uma igreja. É um clube social,
aonde a gente troca a figurinha. E aí, como é que foi essa semana? Beleza? Não, bacana. A gente pode até falar em nome de Deus, mas se nós não buscarmos a Deus, se nós não falarmos com Deus, esse não será um ambiente que pode ser chamado de igreja, muito menos casa de oração. Porque você espera que em uma casa de oração tenha o quê? Ó, que revelação! Oração. E uma casa de oração que não tem oração, não é casa de oração. Não é, pessoal? Estou parecendo a ex-presidente falando, né? Mas uma casa de oração que não tem oração, não é oração. Nós nos reunimos aqui para falar com Deus. É bom ter comunhão? É. É bom celebrarmos? É. É bom cantarmos, pularmos, sorrirmos, nos divertirmos. Tudo isso é muito bem-vindo e, pelo amor de Deus, eu não estou rejeitando isso. Vamos ter os nossos momentos de comunhão, vamos ter os nossos momentos de celebração, vamos ter o nosso momento em que a gente tem o nosso compartilhar de informações e até de batalhas, um ajuda o outro, mas o maior propósito, Jesus está dizendo, minha casa, ela tem um nome, ela precisa ser chamada, ela foi erguida para ser chamada de casa de oração, e vocês estão transformando ela em qualquer outra coisa, menos casa de oração, é casa de festa, é casa de qualquer outra coisa, mas não tem sido casa de oração. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Quem está entendendo, diga amém. Vamos fazer todo o resto, mas sem esquecer a orientação de Jesus, casa de oração. Então, num primeiro momento, num lado da mensagem, a gente traz isso para o ambiente onde a gente se reúne. Mas esse mesmo texto pode ser compreendido também de uma outra forma. Vamos para o lado espiritual, vamos virar a moeda. Olha agora o gesto que eu vou fazer, igreja. A minha casa. Já mudou a mensagem, porque a Bíblia diz que hoje Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não mora em tijolo, Deus não mora em cadeira, Deus não mora em ar-condicionado. Isso aqui só é igreja porque nós estamos aqui. Essa é a deixa para você falar amém. Vamos tentar de novo? Isso aqui só é uma igreja porque nós estamos aqui. Nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia Sagrada diz isso, não estou inventando. Nós somos templo do Espírito Santo. Casa de Deus. Deus nos fez para morar em nós. Eu não sei te explicar o mistério. Como que um Deus tão grande, tão poderoso, pode habitar, morar num coração tão pequeno, num ser tão pequeno como eu. Mas Ele deseja morar em mim e em você. Nós somos casa de Deus. Partindo desse ponto, no Novo Testamento, a gente pode olhar para esse texto e considerar as palavras de Jesus assim, minha casa foi feita, erguida, você nasceu para ser casa de oração, homem de oração, mulher de oração, aí vem uma advertência no final, mas muitos, todavia, tem transformado aquilo que era para ser de oração em um covil, em casa de ladrões. Você sabe que em João 10, o verso é o 10 também, diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, se referindo ao inimigo. Não é o ladrão que entra, mete o pé, vai invadindo. O texto nos orienta na Bíblia Sagrada a não dar lugar ao diabo. Então, quem dá lugar ao inimigo somos nós. É tarefa nossa observar essa orientação do Senhor e fazer da casa dele uma casa de oração e não um lugar onde os ladrões habitem. Você não foi feito para demônio morar em você. Você não foi feito para perturbação morar dentro de você. Você não foi feito para ser casa, ambiente de transtornos. Não. Você foi feito para ser morada de Deus, casa de oração. E a boa notícia é que quando Jesus entra, olha o gesto do pastor, numa casa, ele põe os ladrões, para correr. Você entendeu o que eu falei agora? Quando ele entra, os ladrões saem. E glória a Deus, porque se o Filho vos libertar, querido, verdadeiramente sereis livres. Mas quando eu olho para esse texto,
O que eu gostaria de destacar para a mensagem de hoje é casa de oração. E eu penso que a palavra aqui de hoje, pelo menos a palavra de ordem aqui, que merece ainda um destaque maior, é oração. Vamos repetir essa palavra? Oração. Talvez você escute isso e pense, oração. Deve ser um negócio lá que fazem lá na igreja, né? Oração é aquilo que nós devemos ou deveríamos praticar todos os dias da nossa vida. A verdade é que Cristo está dizendo, não sou eu, e você foi feito para ser uma casa de oração. O desejo de Deus é esse. O desejo de Jesus é esse. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo o exemplo de Jesus, porque muito se fala de oração, muito se escreve sobre oração, muito se lê através de bons livros até sobre o assunto oração, mas nada vai mudar na nossa vida se nós não orarmos. Se nós não orarmos. É como você diz, pastor, eu queria tanto aprender a andar de bicicleta, estou fazendo um curso de como andar de bicicleta. Aí você faz um curso. Aí no curso o professor ensina o que é o pedal, o que é o guidão, o que é a corrente. Põe primeiro uma perna, põe primeiro... Mas você sabe qual é o dia que você vai andar nesse negócio? Um dia que você subir em cima desse trem, como diz um bom mineiro, trem. Eu não sou mineiro não, irmão, mas eu estou ficando aqui nesse lugar. Você sobe em cima desse negócio, talvez você tome 1, 2 tombos, aí você põe as rodinhas, lembra das rodinhas? Aí você vai aprender como fazendo, andando. Eu fui descobrir isso nessa terra, sabe? Deus falou muito no meu coração, porque para você aprender uma segunda língua, sabe como é que você aprende a falar? Falando. E o problema nosso, quando a gente chega, a gente tem vergonha. Ela não quer falar errado, então não tem jeito, aí a pessoa trava. Aí você pode fazer qualquer curso, qualquer faculdade, você só vai aprender dando a cara para bater. Isso pode ajudar, os cursos, você pode ler livro, mas se você não abrir essa boca linda e não arriscar, você não vai andar de bicicleta. Então a gente aprende fazendo, arriscando, dando a cara. Você aprende a fazer fazendo. Você pode dizer amém por isso? Irmão, quando eu olho para esse texto que fala da oração, eu percebo que com a oração não é diferente. Eu acho que a gente tem pessoas na igreja que são verdadeiros experts no assunto, sabe? De oração. Você fala com eles, eles sabem os textos da oração, ele conhece os versículos que falam sobre isso, ele sabe dos tipos da oração que existem, mas só tem um problema, não ora. E se as pessoas não oram, e eu penso que essa tem sido uma tremenda estratégia de Satanás para esses dias, desprezar o poder e a necessidade da oração. Então, os nossos cultos, quando eu falo culto, eu estou falando da igreja de Cristo no geral. Os nossos cultos têm sido uma reunião de várias coisas. É uma festa, é uma alegria, e vamos cantar, vamos pular, e vamos tocar, beleza, repito, nada contra isso. Vamos ter o social, beleza. Mas se a casa não for casa de oração, perdemos o propósito de nos reunirmos. Entendeu, gente? Para mim isso é seríssimo. O que me mostra que isso é sério é a vida de Jesus. Eu vou ler pelo menos 3 versículos. E aí eu vou escolher o nosso maior exemplo. Quem foi e continua sendo o nosso maior exemplo? Jesus. Então não estou falando de igreja, não estou falando de pastor X, não estou falando da denominação da placa, eu estou falando de Jesus. Você acredita em Jesus, amém? De novo, para eu ficar assim com mais fé. Você acredita em Jesus, não acredita? Pronto, você acredita em Jesus. Primeiro texto, Mateus 14, 22. Mateus 14, 22 e 23. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Agora, se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos lá? E despedida a multidão, subiu ao monte, para quê? Para orar à parte. Entenda a parte em particular. Nós estamos falando de quem? Só Jesus. Jesus. Então, ele termina o culto, termina de atender as pessoas,
Então ele despede a multidão, tchau, vão com Deus, Deus abençoe, até amanhã, sei lá como é que é isso. E aí ele sobe no monte, e ali ele vai orar em particular. Chegada a tarde, estava ali sozinho. Sabe por que a oração não vem de tanto quanto a ministração? Olha o que eu vou falar, tá? Repreendi todo espírito de confusão. Ministrar é muito bom, mas na ministração a gente precisa tratar muito com orgulho, porque quando se ministra, se aparece. E é muito comum, nossa, que palavra, que legal, como fala bem, não sei mais o quê. E isso pode mexer com o ego do ser humano. Mas na oração não há lugar para ego. Na oração não há lugar para orgulho. É a sua vida em secreto que vai apontar como será a sua vida no público. É o que você faz em parte, no particular. É esse tempo que você passa com Ele, que vai determinar o seu sucesso diante das pessoas. Você sabe disso, eu já disse aqui, as pessoas querem chegar onde você chegou, mas não querem fazer o que você fez. Não é assim? Quando você olha uma rede social, qualquer foto aqui é bonita, né, irmão? Você vem aqui na esquina, tira uma foto, pronto. As pessoas já olham e dizem assim, que vida boa. Assim, no post. As pessoas já começam a comentar, vidão. Aí você olha aqui e diz assim, é que não sabe. Né? Os intervalos de uma foto para outra, os intervalos de um post para o outro, é que me dão condições de tirar a próxima foto. Essa aqui só saiu, só foi batida por conta do que eu encarei essa semana, dos leões que eu rasguei nessa semana. É assim ou não é? É o que você faz no secreto. Com Deus, a mesma coisa. Que vai determinar o tamanho da sua vida de sucesso no público. E nós estamos falando de Jesus. O segundo texto está em Marcos 1,35. Estamos falando de oração. E eu já vou te dar o tema de hoje. Fique em paz. Não vai virar vigília, não. Marcos 1,35 diz assim. E levantando-se de manhã, muito cedo. Muito cedo. De novo. Muito cedo. Estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Vamos continuar só para entender por quê? Muito cedo. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o lhe disseram, todos te buscam. Eu percebo pela frase todos te buscam, que o schedule de Jesus, vamos melhorar isso aqui, a agenda de Jesus era apertadíssima. E uma das desculpas das pessoas que não oram é, eu não tenho tempo para orar. Pastor, se eu soubesse como é que a minha vida é, esse negócio, não cabe igreja na minha agenda. Igreja não dá nada para ninguém, pastor. Você tem que entender, a minha correria é grande. Eu não tenho tempo para isso. É muito corrido, é tanta gente que eu preciso socorrer, tanta gente que eu tenho que ajudar. Mais do que Jesus? Disseram assim, Senhor, onde é que o Senhor estava? Nós estamos aqui procurando o Senhor, casando o Senhor. Cadê? Onde é que o Senhor estava? Todo mundo está te buscando, está todo mundo indo atrás do Senhor. Então, por isso, sabendo que Jesus, ele sabia que ele teria um dia muito apertado, provavelmente. Se o dia começasse, ele não teria tempo para orar. Então, o que ele fez? Chuta, vai, ajuda. Acordou mais cedo. E bem mais cedo ele ia para a oração. Será que você conseguiria levantar 15 minutos mais cedo? Olha, não é nem 10 que seja minutos. Espera aí, antes de sair, você pode começar com 10.
E a oração é uma coisa, irmãos, que depois que você começa a fazer, puxa, você vai gostando, você vai criando uma intimidade com Deus, um desejo de falar com Ele, e daqui a pouco começa a fazer falta. Rapaz, não orei hoje ainda, cara, não passei um tempinho com Deus. Eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso dobrar o meu joelho, preciso ir lá, coloca. Você pode começar assim, às vezes você não tem essa prática ainda, coloca um louvor, põe lá no YouTube, canções para orar. Hoje a internet, irmão, se bem usada, é uma bênção. Aí deixa lá, no início, beleza, eu não vejo problema nenhum. E aí você passa ali, começa com 10 minutos, termina, vai tomar o seu café, e vai atender essa turma que está todo mundo te buscando. Daqui a pouco esse telefone dispara e você não vai ter mais tempo para isso. Mas se você separar mais cedo um tempinho para o Senhor, eu te garanto, você não vai perder tempo não, você vai ganhar muito. Você pode dizer amém por isso? Terceiro texto, Lucas 6,12. Lucas 6,12. Só exemplos de Jesus. Diz assim: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Que é isso? A noite inteira. Por quê? Vamos continuar que a gente vai entender por quê, o que vinha em seguida, né? E quando já era dia, então o dia amanheceu com ele orando, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida? Passe um tempo em oração. Porque se Jesus, antes de decidir quem iria andar com ele, passou uma noite orando, por que você não ora para contratar uma pessoa para a sua empresa? Por que você não ora? Aí eu acho que tem que orar algumas noites, hein? Para você ter uma pessoa do seu lado, você fazer uma aliança com ela. Por que você não ora em relação a essa sociedade? Então, precisa tomar uma decisão. A decisão é importante. Vale a pena você gastar um tempo, por que não uma noite ou noites, em oração. Meu Deus, eu quero escolher, quero decidir, quero dar um passo. E oro porque não quero e não posso errar. Em nome de Jesus, me mostra. Que Deus vai te guiar também na oração. Até aqui, quem entendeu, diga amém. Eu queria explicar para vocês, irmãos, que existem vários tipos de oração. Se a gente não entender isso, pode ser que haja um problema no entendimento da mensagem de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre os dois lados da oração. Qual é o tema da mensagem de hoje? Os dois lados da oração. Não se irrite comigo, só mais uma vez. Qual é o tema? Os dois lados da oração. Existem dois lados na oração. Mas antes é importante você entender que existem vários tipos de oração. E a oração em regra, olhando para o pastor, para você não perder. A oração em regra que eu estou apresentando a vocês, e a gente precisa ter isso em mente, é aquela em que a gente faz não porque quer algo de Deus. A gente quer estar com Ele. A gente quer a presença dEle. Amém? Você lembra, quem é casado aqui? Parece que tem gente arrependida, né? Tem gente que levanta a mão assim. Pastor, já foi, vou fazer o quê? Né? Mas você lembra quando você namorava? E falava por telefone? E eu não sei, né? Tem gente que não sei como é que era o seu relacionamento, né? Mas conversava com o telefone. Eu lembro que eu estava em São Paulo, Camila estava em Cuiabá, e nós ficamos namorando à distância por carta. Naquela época o telefone ainda era caro. Carta. E aí eu descobri um orelhão na esquina da igreja, um orelhão do bem. Ele não comia as fichas. E aí depois consertaram o orelhão, né? Que coisa triste. Mas aí colocaram de cartãozinho, né? Você lembra dessas coisas, né, irmão? Eu me sinto velho falando disso, né? E ali eu passava horas
no orelhão. Fui um dia até assaltado no orelhão. Nós passava horas no orelhão falando com a... Não faltava assunto. Uma coisa que é difícil, é só quem passa entende. Não falta assunto. E é interessante que se a gente não desenvolver um relacionamento assim com o Senhor, a oração vai parecer para você um verdadeiro martírio. Você já vai dobrando o joelho assim, quando é que termina? Mas esse prazer, ela não deve ser uma prática apenas de barganha com Deus. Eu não posso orar apenas quando eu estou precisando de alguma coisa. Mas a gente precisa entender que a oração deve ser encarada, a princípio, como um momento de intimidade com o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Não, eu quero passar um tempinho na presença de Deus, eu quero conversar com o Senhor hoje sobre como foi meu dia. Pastor, mas ele já não sabe. Sabe, mas é importante você falar, você conversar, abrir o seu coração, conversar com Deus, estreitar a sua intimidade com o Senhor. Isso vai fazer um bem tremendo para a sua alma. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que a oração não pode ser apenas usada como barganha, nós não podemos ir também para o outro lado do extremo. Pastor, é por isso que eu só busco a face de Deus. Você entende essa expressão? Buscar a face de Deus é a presença. Buscar a mão de Deus é o favor. Buscar a face de Deus é intimidade. Buscar a mão, o favor, é a bênção. Mas, ao mesmo tempo, uma vez fizeram uma pergunta para o missionário, no programa Show da Fé e tal, aquele quadro, o missionário responde. Aí eu entendi a pergunta, um pouquinho venenosa, mas eu entendi a pergunta. A pergunta era mais ou menos assim: missionário, o que o senhor acha dessas pessoas que só vão na igreja e oram quando estão precisando de um milagre, de uma bênção? Aí eu pensei comigo, bom, qual que seria a resposta padrão? Eu mesmo daria, né? Na hora que a câmera viesse para mim, assim, eu acho que essas pessoas têm que buscar Deus em todo tempo, que a Bíblia diz, e blá, 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 pá, 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 aquela coisa, né? E aí respondeu o missionário, bom que pelo menos quando estão apertados se lembram de Deus, porque o que você quer? Que elas não busquem a Deus nem quando estão precisando? Porque Ele é socorro bem presente, quando? Então, você está angustiado, é tempo de orar mesmo. Eu entendi, maravilhoso. Porque o que o inimigo quer colocar na cabeça de muita gente? Agora você quer ir na igreja. Que a coisa apertou para o seu lado. E aí vem com uma vergonha no coração, que você diz, é verdade, né? Eu não vou não, porque esse negócio de orar só quando precisa. Mas não é tudo. Quem que não quer que você ore? Quem que não quer que você se aproxime de Deus? O importante é que você ore em todo o tempo. Então, cuidado com o outro extremo. Nós vamos buscar Deus porque queremos passar um tempo com Ele? Sim, a oração ela precisa ter esse DNA. Mas é importante a gente lembrar que se você estiver precisando de alguma coisa, pode orar. Vamos tentar de novo? Se você estiver precisando de alguma coisa, pode orar. Amém ou não amém? Porque Ele responde. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Palavra do nosso Senhor. Vamos ler comigo em voz alta? Por isso vos digo que tudo, não é 90%, é tudo, 100%. O que pedirdes, como? Orando. Crede que o recebereis, tê-lo-eis. Então, claro, tudo bem, nós não vamos ficar só barganhando com Deus, mas não deixe o inimigo lhe enganar. Você está precisando de algo, resolver alguma coisa, necessitando de algo da parte do céu para a sua vida, pode pedir, pode orar. Porque se você pedir em oração, crendo, qualquer coisa que você pedir, claro, dentro da palavra de Deus, o Senhor Deus vai conceder para você também. Diga glória a Deus. Atos 12 é o nosso texto principal e também o último texto, mas fala sobre os dois lados da oração e um propósito de fé que eu quero fazer com vocês. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Eu creio no poder da oração também. Eu vou ler primeiro esse texto completo. Eu vou ler do verso 1 até o verso 12. Então, é 12, capítulo é 12. E o versículo é do 1 até o 12. Esse é o último texto, mas a gente vai tirar algumas lições daqui. Qual é o tema da mensagem de hoje? Os dois lados da oração.
Qual é o tema? Os dois lados da oração. Verso 1, eu vou ler ele completo, depois a gente volta apertando o texto, tá? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, festa da Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, agora, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Vai imaginando a cena. E disse-lhe o anjo: cinge-te, veste-te, e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia o que era real, se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava, achava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído e percorreram uma rua, logo o anjo se apartou dele, desapareceu. E Pedro, tornando em si, caindo em si, disse: agora eu sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. 12, último versículo, 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos terminar comigo agora? Onde muitos estavam reunidos e oravam. O texto menciona a oração em 2 partes aqui. O texto diz que Pedro foi preso e a igreja decidiu dobrar o joelho e entrou em guerra de oração por ele. E o texto termina com a libertação do Pedro, e o Pedro vai para casa, corre para casa, e quando ele chega lá na casa, ele encontra a igreja orando. Por isso, os 2 lados da oração. Agora eu queria que você largasse tudo para você olhar comigo, você está com a sua Bíblia aí na sua mão, você vai mais ouvir e reparar, para você guardar isso no seu coração. O que acontece quando a gente ora? Me ajuda, Patrícia? Coloca aí o primeiro. Quando a gente ora, o que acontece? Qual que é o primeiro slide? Coloca aí para a gente, por favor. Atos 12, 7. O primeiro versículo é o 7. Gente, aqui desse lado deu. Bom, esse é o tema. Coloca o primeiro agora, 01. Pronto. Ótimo, fica desse lado aqui. Está no versículo de número 7. Eu leio o versículo, mas o slide pode ficar aqui, não tem problema. O que diz o verso 7? Diz assim, 12, 7. Olha só. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Vamos repetir a frase. Resplandeceu uma luz na prisão. Então, olha aqui agora para o slide.
Enquanto eles oravam, olha para o pastor para você entender, do lado de lá, eles estão orando. Lá onde eles estão orando, eles não viram nenhuma luz. Eles não tiveram nenhum flash. Eles não tiveram nenhuma visão. Nenhuma luz brilhou. Aparentemente, do lado de lá, onde eles estavam orando, não aconteceu nada. Mas enquanto eles oravam do lado de cá, próximo slide, o que acontecia do lado de lá? Lá na prisão, resplandeceu uma luz. Vocês estão entendendo? Eu quero mostrar para você que às vezes você está orando do lado de cá, e você, então, puxa vida, eu tenho orado tanto tempo e eu não estou vendo, eu queria sim, porque a gente, e obviamente, às vezes a gente ora e tem experiências do lado de cá, mas não é sempre que as coisas acontecem do lado de cá. Às vezes você está orando do lado de cá, e Deus está agindo do lado de lá. Qual que é o tema da mensagem? Os dois lados da oração, é do outro lado que a coisa está acontecendo. Eu não vi luz nenhuma, pastor, orei, fui no culto, sabe, não senti um arrepio, nada, não flutuou, não vi bola de fogo, mas lá na prisão, uma luz brilhou. Lá onde, quando eu falo prisão, você pastor, lá em casa não tem ninguém preso não, graças a Deus. Será? Pode não estar preso fisicamente, irmãos, mas tem gente que está preso numa filosofia de vida, preso num sentimento, preso numa crença, numa convicção equivocada, numa ideia, numa depressão, numa angústia. Preso. São as prisões que nos prendem, são as mais diversas possíveis. Mas você tem que crer que enquanto a gente ora do lado de cá, uma luz vai brilhar do lado de lá. Amém ou não amém? Vamos, próximo, ainda no versículo 7. Do lado de cá, eles continuam orando. Eles não sentiram nenhum toque. Estão orando aqui, Deus, o Pedro, Senhor, não sentiram um toque. Mas enquanto eles oravam, próximo, um anjo tocou o Pedro. Pedro estava dormindo. E assim, dependendo do seu tipo de sono, no meu caso tem que tocar assim. Para mim, né? Tem gente que se você tocar assim, acorda. Eu tenho que tocar assim. E olha, irmão, o Pedro, para estar dormindo um dia antes da sua execução, vai ter fé assim na Igreja da Graça, hein, irmão? Porque ele está dormindo no meio de 2 soldados. É muita paz, hein? Então o anjo toca no Pedro. Aqui, enquanto a igreja está orando, não tem toque. Mas lá na prisão, Deus toca no coração daquele filho, daquele marido, daquela esposa, daquele parente. Enquanto você ora, nos 2 lados. O que mais? Próximo, a igreja está orando. Lá na igreja, eles não receberam nenhuma palavra que os levantasse. Eles estão orando, mas eles não ouviram uma voz assim, levanta, Deus é contigo. Não. Mas enquanto eles estão orando, o que acontece na prisão? Próximo, o anjo despertou Pedro e deu a ele uma palavra que o levantou. O anjo tocou nele e disse, levanta, é hoje. Levanta, vamos embora desse lugar, vamos sair dessa prisão, vamos sair desse ambiente, é o dia da sua libertação. Imagina um anjo aparecer para um parente seu que está preso, uma pessoa por quem você tem orado. Aqui, do lado de cada oração, nenhum toque, nenhuma luz, nenhum arrepio. Do lado de lá da oração, toque, luz, levanta rapaz, vamos embora, vamos sair desse lugar, pega as tuas coisas, que hoje é o dia da sua libertação, da sua vitória. Continuando, lá na igreja, eles não viram algemas caindo das suas mãos, grilhões, cadeias. Estão orando aqui, não sentiram nada, não viram algemas. Mas e lá na cadeia, e lá na prisão? Caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmão, o anjo não pegou uma chave, disse assim,
Espera aí, vamos ver qual é a chave da sua algema. Vamos ver, porque vamos acertar aqui para te livrar. Não. O anjo deu uma palavra. Estão orando, irmãos. Estão orando. Liberta o Pedro. O anjo levanta. Vamos embora daqui. Na hora que o anjo fala, as algemas, clac, pof. As cadeias são quebradas. Você pode dizer glória a Deus por isso? A igreja está orando. Continua. A igreja não desistiu de orar. Eles não viram nem ouviram anjo algum dando direção nenhuma. Estão orando, não apareceu anjo, não apareceu, não ouviram voz dizendo, faça desse jeito. Às vezes a gente ora e não sente nada, irmão, não vê nada. Mas lá na cadeia, um anjo trouxe uma direção de Deus para ele. O verso 8 diz assim, eu leio, disse-lhe o anjo, cinge-te, veste-te, ata, amarra as tuas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e me segue. Olha que coisa linda. Arruma, pega aí, calça, sandália. Não, calça, não vai embora descalço, não. Calça, sandália, amarra direitinho aí, coloca a roupa, põe a capa. Só follow me. Vem comigo, que vai dar tudo certo. Oh, querida, é tão bom você ter uma direção para seguir. Penso que um dos piores sofrimentos na vida de uma pessoa de Deus é não saber o que fazer, para onde ir. Mas é tão bom quando você vê Deus dizendo assim, querido, vem cá que eu te mostro o caminho, vem cá. É só me seguir que vai dar certo. Vamos nessa direção. E ele está saindo da cadeia. Mas lá, enquanto eles oravam, ninguém viu nada disso. Ninguém viu nada disso. E agora o próximo, a igreja está orando ainda. Eles não viram nenhuma porta se abrir. Lá, enquanto eles estão orando, clamando, eles não viram nenhuma porta se abrir. Mas lá na prisão, olha, Deus fez com que uma porta de ferro se abrisse. Você sabe, irmão, que nada na Bíblia está à toa. Olha o que diz o versículo de número 9, ó. Saindo, seguia, e aí no versículo 10, quando passaram a primeira e a segunda guarda, passaram pelas guardas, irmão. Chegaram à porta de ferro, não está à toa isso. A porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Imagina a cena, estão orando aqui, Deus, liberta o Pedro. Está o anjo fazendo serviço. Vamos embora, que a turma está orando, rapaz, as orações estão chegando, vamos embora, pega as coisas e vamos sair desse lugar, e passa por uma guarda, passa pela segunda, e eles estão chegando na porta, é de ferro, querida, porta de ferro é pó de ferro, tem hora na vida da gente, pastor, a porta parece que é de ferro essa aqui. Nem pegar na maçaneta. Estou só andando assim, a porta, a Bíblia diz, abriu sozinha, andando eles abriu sozinho. Isso a oração faz. Você crê nisso? Qual é o tema da mensagem? Eu queria fazer um propósito de oração com vocês. Eu acredito, irmãos, nos dois lados da oração. E nesse dia que nós vamos levantar um clamor aqui no primeiro domingo de setembro, você vai ser o meu outro lado da oração. Eu quero fazer um propósito de fé com você, pedindo a Deus pela sua vida. Mas se você, olhe para mim, está orando por alguém, você está do lado de cá, você está comigo. Pode ser que você esteja orando e você não viu fogo, você não sentiu arrepio, você não viu anjo, você não ouviu uma voz, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. O outro lado da oração, querido. Deus está trabalhando por você. Você crê nisso? Vamos orar? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Fica de pé aí onde você está. Em nome de Jesus. Eu acredito, irmãos, no poder da oração. Eu acredito sim, que quando nós oramos, Deus age. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Se você tem orado por alguma causa, por alguma circunstância, você tem pedido a Deus para resolver alguma situação na sua vida, e você não está vendo nada,
você não está enxergando nada, não está tendo a visão, você não está sentindo, você não está arrepiando, você não tem luz, não tem voz, não tem porta. Não desanima não, querido. Quando Pedro chega do lado de lá, irmãos, aonde ele encontra a turma orando por ele, até eles que estavam orando surpreendem. Não é que deu certo, não é que funcionou, a oração funciona, a oração liberta. Conversa com Deus agora, fecha os teus olhos, se apresente diante dele. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. E quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Oh, Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, eu vou entregar meus problemas pra Deus, eu vou abençoar minha família, a minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Começa a orar agora pela sua casa, começa a orar agora pela sua família, começa a apresentar a Deus agora essa batalha sua em nome de Jesus. Aproveita esse momento, aproveita essa unção de oração. A minha casa, disse o Senhor Jesus, será chamada casa de oração. É muito importante que você entenda que Ele espera isso de nós, Ele espera de mim, Ele espera de você, Ele espera que sejamos pessoas de oração. Todo mais é importante, todo mais é interessante, mas a casa de Deus precisa ser reconhecida por ser um lugar aonde a oração é presente, aonde o clamor está presente, aonde o povo ora, aonde as pessoas levantam sim oração a Deus em nome de Jesus. Olha para esta mãe, Deus, que clama por um filho, uma filha que já não sabe mais o que fazer, ó Deus. Olha para este pai de família, Senhor, que enfrenta problemas financeiros gravíssimos, Pai. Meu Deus, que já não sabe, meu Deus, como será amanhã, já não sabe como vai passar essa semana. Olha, meu Deus, agora e mova-te, Senhor, mova-te pelo poder da oração, que é erguida nessa casa, que é levantada nesse lugar. A oração, meu Pai, que nós levantamos diante do Senhor, a oração, meu Deus, que homens e mulheres, que a igreja do Senhor hoje levanta a Ti. A oração, meu Deus, que repreende Satanás. A oração, meu Deus, que faz correr todo espírito de enfermidade no nosso meio. A oração que nos livra de pragas. A oração que nos livra de angústias, de transtornos, em nome de Jesus. Atenta para nós nesse lugar, Senhor. Atenta para nós aqui nesse lugar que é chamado casa de Deus, casa de oração.
Olha, meu Deus, para esta família. Olha, meu Deus, para esta empresa. Olha, meu Deus, para este casal. Olha para este jovem cheio de sonhos. Olha para esta pessoa, meu Pai, que tem que tomar uma decisão séria amanhã mesmo. Meu Deus, que precisa dar a resposta, que precisa dar um passo de fé, e tem temores, angústias no coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, atenta para esse lugar. Atenta, Deus, para um povo que ora. Atenta, Deus, para um povo que clama. Atenta, Deus, para um povo que levanta a voz a Ti e diz: ó Deus, liberta o Pedro. Liberta o Pedro. Querido, o seu Pedro pode ser uma pessoa, pode ser um parente, pode ser um filho, mas o seu Pedro pode ser uma empresa, pode ser uma situação que está presa, um negócio que não sai, um documento que não aparece, um veredito que parece que nunca sai, e é teu direito, uma resposta que não chega, está presa, como Daniel, que de um lado da oração clamou, por 21 dias jejuou, e parecia que nada estava acontecendo, mas uma batalha no céu estava sendo travada, uma batalha no céu estava acontecendo, e quando aquele anjo chega com a resposta, ele diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, desde o primeiro dia. Não é porque você não está vendo, não é porque você não sente, não é porque você não tem tido experiências, não é porque você não arrepia, não é porque você não está vendo a luz, a porta aberta, que a sua oração não está sendo ouvida. Deus está te ouvindo agora, Deus está te ouvindo nesse lugar, Deus está atentando para o clamor que nós estamos erguendo a Ele nessa casa, que deve ser chamada de casa de oração. Então levante as suas mãos para Ele, diga: Deus, eu apresento a minha causa a Ti, eu apresento a minha causa a Ti, e pela fé, Deus, eu te agradeço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Então levante as suas mãos bem alto para Ele, querido. Eu creio, Deus. Eu vou entregar meus problemas, ou eu vou abençoar minha família, a minha casa, meus irmãos. Diga bem alto, por quê? Pois eu creio no poder da oração. Nós somos uma igreja que crê no poder da oração, Senhor. Eu creio no poder da oração. Vamos declarar isso mais uma vez. Vou levar, levante as mãos e declare. Vou levar meus